Olá, pessoal! Nossa conversa de hoje são sobre as manifestações clínicas da hanseníase. A hanseníase acomete pele e nervos, então as manifestações clínicas principais se darão no sistema tegumentar e no sistema nervoso devido à sua origem embriológica comum. A maior parte dos indivíduos eles têm uma imunidade natural e não desenvolve a doença. Então, entrou em contato com o Mycobacterium leprae, evolui para cura sem desenvolver doença. Isso por causa da sua baixa, patogenicidade. Eu tenho uma alta infectividade desse bacilo e baixa patogenicidade. E as outras pessoas que entraram em contato e não evoluíram para cura, talvez aí porque têm uma imunidade celular não tão boa, elas evoluem para alguma forma do espectro clínico da hanseníase. E o espectro clínico da hanseníase, ele é composto aí principalmente por dois polos clínicos, que vão depender do balanço entre a sua imunidade celular, o número de bacilos e, consequentemente, o tipo de forma clínica. Então, de um lado, eu tenho um paciente que tem poucos bacilos, porque ele tem uma imunidade celular, e um teste de Mitsuda positivo, que é o teste que faz ver como se fosse um PPD a imunidade celular. E do outro lado, eu tenho aquele paciente que não tem imunidade celular, é um paciente anérgico com Mitsuda negativo e que tem uma forma aí mais grave da doença, porque tem muitos bacilos chamados de multibacilar. Então, nesses dois polos no espectro clínico da hanseníase, o que eu vejo de um lado é o polo tuberculoide e do outro lado o polo virchoviano. Então, no polo tuberculoide, eu tenho aquele paciente com imunidade celular, com Mitsuda positivo, que tem poucos bacilos, então são paucibacilares, e tem uma forma da doença mais branda. Do outro lado, no outro polo, eu tenho a forma virchoviana ou lepromatosa, com pouca imunidade aí ao bacilo, anérgico, Mitsuda negativo e com muitos bacilos desenvolvendo uma doença mais grave. E no meio desses dois polos, eu tenho as formas instáveis, que são chamadas de forma borderline ou dimorfas. A forma indeterminada é a primeira forma clínica, que a Escola Latino-Americana de Hansenologia acredita que todas as outras formas clínicas comecem desse tipo de forma. Então, ele começa com a forma indeterminada e aí ele vai ou para o polo tuberculoide ou para o polo virchoviano, ou vai ficar ali no meio como uma forma instável. Mas a escola inglesa não acredita. Ela acha que a forma indeterminada é um dos tipos de forma clínica. Ela é caracterizada por máculas hipocrômicas, então sem alteração de relevo, com uma marcada alteração de sensibilidade. Então é aquele paciente que fala para você: doutor, eu tenho essa mancha aqui, eu me queimei e não senti, eu me machuquei e não senti. Nessa mancha também eu posso ter perda dos pelos corporais, eu posso ter anidrose, que é a diminuição aí ou falta total da sudorese, porque eu tenho aí uma perda aí dos meus nervos, Eu tenho a integridade dos nervos, ela não está totalmente íntegra, ela está acometida e por isso eu tenho anidrose. E a baciloscopia aqui, ela pode ser negativa ou positiva. Em geral, negativa, mas se for aquele paciente que começou com a forma indeterminada e vai evoluir para a forma virchoviana, eu posso ter uma baciloscopia positiva. Então, mostrando aqui para vocês, uma mácula hipocrômica, não muito bem delimitada, na face posterior à coxa aqui desse paciente, que tem até uma lesãozinha eritematosa aqui central, provável área de biópsia desse paciente. Aqui nessa foto, mostrando uma mácula hipocrômica aqui, outra mácula hipocrômica aqui, e eu tenho duas setinhas, a preta e a branca. Aqui, na verdade, é um teste foi feito um teste, que é o teste da histamina, que nos ajuda aí no diagnóstico da forma indeterminada. O que acontece na pele normal é o que está aqui nessa seta preta. Quando eu pingo a histamina e escarifico, o que eu espero numa pele normal? Aquela tríplice reação de Lewis. Então, eu tenho primeiro a pápula e depois esse halo secundário aqui, que depende da integridade dos nervos. Já na forma indeterminada, eu não vou ter esse halo secundário, essa fase secundária, é considerada uma prova incompleta, justamente porque a integridade dos nervos aqui não está boa. Outra foto aqui mostrando outra mácula hipocrômica, não muito bem delimitada, com alteração de sensibilidade. A segunda forma, que é o polo tuberculoide, é a forma tuberculoide, que é caracterizada por placas eritematosas, geralmente com uma borda bem elevada e que tem também marcada alteração de sensibilidade. E essa sensibilidade, em geral, a gente perde primeiro a sensibilidade térmica, depois eu perco a sensibilidade dolorosa e, por último, eu perco a sensibilidade tátil.
Eu tenho o espessamento do nervo, que às vezes só palpando ou às vezes eu vejo a olho nu. E a baciloscopia aqui é negativa. Lembrando que nesse polo tuberculoide, os pacientes eles têm imunidade celular para o bacilo, então eu sou paucibacilar, né? Eu tenho uma baciloscopia aí negativa. Aqui eu gosto muito dessa foto, né, que é o sinal da raquete, são as lesões tuberculoides em raquete. Às vezes o nervo é tão espessado que eu não preciso palpar, eu consigo ver a olho nu, como tem aqui mostrando para vocês, tá cheio de setinha aqui marcando, né? E eles chamam de lesões em raquete porque parece que esse nervo, ele emerge da placa da doença, formando como se fosse uma raquete mesmo. Então aqui o cabo da raquete seria o nervo, né? E a placa estaria aqui. Mais um paciente mostrando uma lesão aqui tuberculoide, né? Então uma placa eritematosa com uma borda mais ativa, né? Uma borda mais elevada. Outro paciente também mostrando exatamente a mesma coisa, uma placa eritematosa com uma borda mais delimitada e com alteração de sensibilidade. Aí eu imagino que alguém deve estar pensando, nossa, mas isso parece uma micose superficial, isso parece uma tinea corporis, né? Uma dermatofitose. E parece mesmo, é diagnóstico diferencial, pessoal. Só que geralmente na tinea corporis eu tenho prurido e não tenho alteração de sensibilidade. Aqui esse paciente vai ter alteração de sensibilidade. Mais uma foto mostrando uma placa eritematosa com um centro um pouco mais claro, né, e uma borda muito bem delimitada, mais eritematosa. E aqui, mais uma vez, duas lesões semelhantes ao que a gente acabou de ver. Só que eu gosto de mostrar essa lesão aqui da face, porque na face, a alteração de sensibilidade, ela pode estar aí um pouco questionada. Na verdade, o que acontece é que, como na face a gente tem vários ramos aí nervosos, né, e eles acabam um suprindo o outro, eu posso fazer uma pesquisa de sensibilidade aqui e o paciente sentir e eu achar que não é hanseníase por isso. Então, o que eu quero falar para vocês é que na face, falta de alteração de sensibilidade, então eu não tenho alteração de sensibilidade, não exclui o diagnóstico de hanseníase. E a forma virchoviana, o outro polo, aqueles pacientes que são multibacilares. Esses pacientes, eles têm muitas lesões, diferentes do polo tuberculoide, que são poucas lesões. E são vários tipos de lesões. Eu posso ter lesão macular, papular, placa, nódulo, tubérculo. Só que o nódulo e tubérculo, então os tubérculos, também chamados de rancenoma, são lesões bem específicas da hanseníase virchoviana. Esse paciente, ele tem uma infiltração difusa, ele é totalmente infiltrado. Parece até às vezes que ele está inchado. E ele pode desenvolver a face leonina, que é a face mais grosseira, com uma infiltração aqui centrofacial. Infiltração de lóbulo de orelha é muito importante, a presença dos rancenomas nessa área e por que sempre, na maior parte das vezes a gente tem lesão na orelha. Lembra, eles gostam, né, da extremidade fria, então é uma área bastante acometida. E a baciloscopia aqui é positiva. Então mostrando aqui uma criança com hanseníase virchoviana, mostrando essas lesões que parecem nódulos, mas que na verdade são tubérculos, são rancenomas. Uma foto aqui de uma orelha, pavilhão auricular, né, mostrando aqui esses rancenomas, o mesmo paciente com lesões nos membros superiores. E a característica aqui da face leonina. A face leonina, ela começa a infiltrar, a ficar grosseira, nessa região aqui centrofacial. Então, nariz, glabela, sobrancelhas, mas depois, com a evolução, pode pegar toda a face. E lembrando que a orelha também é uma área geralmente acometida. Então, aqui mostrando uma paciente que já teve um pouco de alteração aqui de face leonina, ela já está um pouco infiltrada, ela já tem um desabamento aqui do dorso nasal, ela tem uma mão aqui com sequelas em garra e ela tem perda aqui da sobrancelha, principalmente do terço distal, né? A gente vê mais do que a sobrancelha inteira, que é a madarose, que acontece aqui, mas não é específica patognomônica da hanseníase virchoviana. Outro paciente também com sequelas aqui na mão, com rancenomas e com essa infiltração caracterizando a face leonina. Geralmente, depois do tratamento, pessoal, essa face regride, né? O paciente volta a ter a característica anterior a essa face tão grosseira. Então, aqui um paciente que já perdeu, né, toda a sobrancelha, um paciente aqui com uma infiltração aqui da face, com um pouco de infiltração de orelha, e aqui também nessa foto da mão, para mostrar que pode ter aqui atrofia do interósseo, além das alterações nervosas, né, que podem levar a mão em garra e outras sequelas.
Existem duas variedades da forma virchoviana, que a primeira é a variedade histoide, que é uma variedade caracterizada por lesões nodulares queloidiformes, que lembram, né, um queloide, então são lesões mais duras. É um paciente que tem uma baciloscopia positiva importante, então ele tem muito bacilo, uma grande quantidade de bacilo, que formam globias, que são agrupamentos arredondadinhos aí dos bacilos. E esses pacientes, muitas vezes, essa variedade clínica, ela é caracterizada por uma resistência a algumas medicações, principalmente a dapsona. Então, eu tenho aqui outra foto da variação histoide, que são essas lesões aqui nodulares semelhantes a queloide. A outra variedade, né, da forma lepromatosa é a lepra de Lúcio, também chamada de lepra bonita. E por que é chamada de lepra bonita? Esse paciente, ele é infiltrado, ele fica vermelho, ele tem eritema, ele pode ter alopécia difusa, mas ele não tem pápula, ele não tem rancenoma, ele não tem nódulo e ele não tem essa característica de alteração de face, ele não fica com a face leonina. Então, como ele não tem alteração da fisionomia, ele não tem muita lesão de nódulo de rancenoma, ela foi chamada de lepra bonita por isso. A baciloscopia, que também é positiva, né, ela foi identificada primeira no México, onde foi caracterizada, né, e esses pacientes muitas vezes têm um comprometimento visceral e eles podem fazer um estado reacional chamado de fenômeno de Lúcio. Aqui é o fenômeno de Lúcio, que na verdade é uma vasculite e que causam essas lesões necróticas, né, cianosadas, mais purpúricas, tá? E geralmente é uma urgência dermatológica, a gente precisa tratar esse paciente rapidamente. Falamos dos dois polos. Agora eu tenho que pensar, você me falou no início que tinha uma forma aí no meio que era chamada forma instável, forma borderline. Isso mesmo, a forma borderline, né, são formas, também chamadas de dimorfa, são formas instáveis que têm uma clínica muito variável. Então, se eu sou uma forma borderline, mas que estou mais para o lado do tuberculoide, eu vou me assemelhar às lesões do tuberculoide. Se eu estou mais para o lado virchoviano, eu vou me assemelhar ao virchoviano. Mas aqui eu tenho muitas lesões, e essas lesões são assimétricas. E algumas formas borderline, elas fazem lesões que lembram o queijo suíço. Então, eu tenho uma grande área de eritema com alguns buracos no meio, por isso que ele lembra o queijo suíço. É uma forma instável e que tem baciloscopia positiva na maior parte das vezes, mas o paciente que é borderline tuberculoide, ele pode ter uma baciloscopia negativa. Então, aqui mostrando, ó, são muitas lesões, às vezes a pele é praticamente toda recoberta por lesão, né? Então, aqui eu tenho infiltração, placas, pápulas eritematosas com áreas de pele sadia no meio. Aqui é a forma borderline tuberculoide, que tem muitas lesões, diferente da forma tuberculoide, que são poucas lesões, mas que são lesões bem parecidas com a forma tuberculoide, que são placas eritematosas com uma borda bem delimitada e mais elevada. E aqui uma enorme placa, né, de hanseníase, parecendo uma forma tuberculoide, mas é a borderline tuberculoide, porque tem muito mais lesões e tem essas lesões maiores do que na forma tuberculoide. A hanseníase borderline, que tá ali no meio, né? Ela geralmente faz essas lesões, essas placas que tem o centro polpado também, grandes placas com centro polpado, geralmente hipocrômico, né? Mas são muitas lesões, são lesões grandes, tá? E às vezes elas são mais hipocrômicas mesmo. Na hanseníase borderline virchoviana, então é mais pro polo virchoviano, né? Eu já posso ter alguns rancenomas, como aqui, né, alguns tubérculos, mas posso ter junto nesse paciente outros tipos de lesões, com algumas placas, máculas. Então, lembrar que a hanseníase borderline, ela não tem uma característica única, dependendo do polo que ela se aproxima. Ela lembra um pouco a tuberculoide ou a virchoviana, mas são lesões assimétricas, numerosas, gigantescas, grandes, que geralmente acomete quase todo o tegumento. Aqui também mostrando, né, uma paciente com várias lesões aqui até vinhosas, com hanseníase borderline. Vamos parar e respirar, porque a gente vai falar sobre a última forma clínica, que é a hanseníase neural. Então, existem casos de hanseníase sem manifestações cutâneas, ou seja, a forma hanseníase neural
pura, então eu tenho acometimento apenas nervoso. Eu tenho uma perda sensitiva, depois eu posso ter perda motora, eu tenho uma ausência de lesão cutânea e, em geral, a minha baciloscopia é negativa. Ela é uma infecção crônica e que muitas vezes é necessário a biópsia do nervo para achar os bacilos e fazer o diagnóstico. Com isso, pessoal, terminamos a aula sobre as manifestações clínicas da hanseníase. Lembrando principalmente daqueles dois polos que, dependendo da imunidade e da quantidade de bacilos, eu vou desenvolver o polo tuberculoide com a doença com poucas lesões, doença mais controlada, e do outro lado o polo virchoviano com muitas lesões, com a característica de face leonina, né, com mudança da face, com infiltração difusa. E a hanseníase neural, que é a hanseníase que só tem acometimento neural. No meio desses dois polos, eu tenho lá a minha forma borderline ou dimorfa, que são as formas instáveis, que podem ter diversas características clínicas. Espero que com isso vocês tenham entendido um pouco melhor sobre as manifestações clínicas da hanseníase. Até a próxima, pessoal!